Pessoal, ótima segunda-feira para todo mundo. Muito bom compartilhar ela com todos vocês, com você também aqui. Vamos entrando. Ó, já clica no aviãozinho aqui, que tá aqui, ó. Ah, tá com sono? Clica no aviãozinho, já compartilha com a galera. Vai chamando geral, que já já a gente começa. Um minutinho para começarmos. Quem aqui participou todos os dias do desafio? Comenta aí. Você participou, né? Tava aqui do lado. Quem participou todos os dias do desafio? Vamos entrando. Já já começamos. Tem que tomar o cafezinho. Sem o cafezinho falta combustível. Vamos descer. Cleomar é brabo, tá junto desde o primeiro desafio. Aí é brabo mesmo. Muito bom dia para todo mundo, então. Muito bom dia para a Bia, a Raquel que está com a gente, o Gui, Joelzão está com a gente, Érica, investidor das Arábia, Cafajestando, a Dani, a K, Arte César, Dini, Perrucho, Hugão, Canter Generations, Fabi, da Mamãe Fitness, Cleomar, Michael, Dani, meu Deus, até o Sul está com a gente. Amor, dá bom dia para a galera aqui, para a gente poder começar. Pera aí, opa. Aqui. Bom dia aqui. Olha o Tarantas com ciúmes. Vamos que vamos então? Vamos nessa, pessoal. Vamos lá, deixa eu... Ó. Aliás, tem umas pessoas que estão perguntando: primo, que Bíblia que você lê e tal. Eu leio essa daqui, tá? Da Thomas Nelson, NVI. Muito legal, muito bonitinha, muito simples, muito bacana. Tá bom? Vamos nessa. Hoje a gente vai falar do capítulo 6, tá? E... cara, eu fiquei chocado no capítulo 6. Até agora o que eu tinha curtido mais era o capítulo 4, né? Página 4 do nosso desafio. E que fala sobre mentoria, né? Basicamente uma mentoria do Salomão com o Davi. E o 6 me chocou pra caceta. Vou só dar um spoiler de uma coisa que eu vou falar aqui. Olha essa frase aqui, ó. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Ele lista quais são todas as coisas. Pá! Já tava aqui já. Antes de tudo, né? Muito doido isso. Enfim, vamos lá. Deixa eu fazer um disclaimer, porque eu sei que tem muita gente nova começando hoje no desafio. É o seguinte. Eu não estou falando aqui sobre uma ótica religiosa das coisas, tá? Só para deixar bem claro, porque eu não sou expert em religião, em Bíblia, não sou um teólogo, não sou esse expert. Sou expert em dinheiro, negócio, investimentos, business, né? Então, tudo que eu leio, eu aplico a isso. Óbvio que eu acabo extraindo coisas para a vida, coisas para o desenvolvimento pessoal, né? Coisas que acabam impactando a sua família. Porque estão impactando a minha. É claro que eu reflito sobre fé ao longo disso tudo, mas eu não estou aqui para falar sobre essa ótica, porque eu acho que para mim é uma coisa muito nova, né? Que eu estou buscando, estou aprendendo, né? E acho que sempre vou aprender, mas é uma coisa que eu estou num momento diferente da minha vida em relação a negócios que, sei lá, tenho mais de uma década aí fazendo esse tipo de coisa, me relacionando com muitas pessoas, me dedicando a esse estudo, tá? Então, é claro que eu vou acabar cometendo algum erro sem querer, né, sobre algum conceito religioso, e já peço desculpas por isso, porque o meu foco aqui é negócios, mas, obviamente, utilizando a Bíblia como base para isso tudo, tá? Porque eu percebi que a Bíblia é um manual do ser humano, a palavra mais citada na Bíblia é dinheiro, e o homem mais sábio da história e mais rico, que foi Salomão,
deixou aqui 3 livros escritos na Bíblia. E eu estou lendo isso e trazendo para o nosso mundo dos negócios e investimentos. Então, isso é chocante, tá? Até porque quase tudo que eu leio hoje já estava escrito aqui antes. Isso daqui é o que a gente está fazendo durante esses 31 dias. E como Provérbios tem 31 capítulos, temos 31 dias em julho. Hoje é o dia 6 e estamos lendo o 6º capítulo, tá? Então vamos lá. Separei 4 coisas absurdas aqui. Já vou começar a ler com a frase do dia, tá? Deixa eu tirar os comentários. E acho que até é bom, tá, ter esse tipo de análise. Por quê? Porque às vezes a gente fica muito quadrado, né, num único ponto de vista, sem refletir sobre a coisa. E eu, que sou um cara que nunca tive contato com isso, estou agora trazendo sobre horário de negócio. Então acho que é muito engrandecedor para todo mundo, para quem é religioso e para quem não é, tá? Então, ó, todo mundo que criou seus grupos ontem, como eu passei, só passei no domingo isso daqui, que vocês, quando termine a live, que vocês já vão anotando, vocês passam os principais insights no grupo, para que vocês gerem uma reflexão e aprendizado. Se você não reflete, você não aprende. Sabe por que eu geralmente aprendo mais do que todo mundo? Geralmente eu aprendo mais do que a maioria das pessoas que estão aqui, porque eu ensino. Quando você ensina, você aprende, você fixa, você reflete, tá? Uma coisa é você ouvir assim passivo, outra coisa é você enxergar também, né? Que vocês estão assistindo e ouvindo. Outra coisa é você assistir, ouvir e escrever. Outra coisa é você assistir, ouvir, escrever e compartilhar, ensinar, tirar dúvida e refletir. Você cresce muito mais. É por isso que eu aprendo e absorvo mais. Porque eu faço isso o tempo todo. Tudo que eu estou aprendendo eu estou ensinando, né? E refletindo e sempre aberto a opiniões. Então isso é interessante. Frase do dia que separamos aqui. Os sábios têm o futuro nas mãos, enquanto os tolos estão nas mãos do futuro. Olha só. Por que isso daqui? Porque lembra, o tolo é aquela pessoa que ou acha que sabe tudo ou não sabe nada. E sendo assim, tudo que aconteceu na vida dela é uma consequência do acaso. É uma consequência de algo que não veio dela, de um terceiro. Então, o futuro não está nas mãos dela, tá? Agora, os sábios têm o futuro nas mãos. Não é aquele futuro exato, não é aquele futuro exatíssimo. É a direção do futuro, né? É para frente ou é para trás, né? Você vai crescer ou não vai? Vai crescer, vai ficar estável ou vai regredir? Isso daqui você tem nas mãos. Por exemplo, se você estuda sempre, é óbvio que você vai adquirir mais conhecimento, né? Se você treina sempre, é claro que você vai adquirir mais resistência física. Se você guarda dinheiro sempre, é óbvio que você vai ter mais dinheiro. Se você investe sempre, é claro que o seu dinheiro vai multiplicar. Por isso que os sábios, eles têm o futuro deles em mãos. Não é o exato, mas é a direção do futuro. Já os tolos não, porque eles terceirizam tudo que acontece, tá? Essa é a frase do dia e ela é muito importante para mim. Primeira reflexão aqui que eu separei, e aliás eu fiquei com a K, foi interessante porque a gente refletiu sobre isso, a gente teve 3 pontos de vista diferentes até chegar na conclusão de qual é o ponto de vista para mim, tá? E quais são esses pontos de vista? Bom, primeiro, olha só a frase. Se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou, né? Então, essa é uma parte da frase, ó. Se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então vamos lá. Você chega, você está numa reunião de negócios, tá? Eu estou no almoço. Aconteceu um dia desses, tá? Sem citar nomes. Eu estava no almoço, foi num call, na verdade, estava num call. Estava com essa pessoa e a pessoa falou assim, olha só, vamos fazer um acordo? Eu falei, vamos. Nesse acordo vai constar que a gente vai fazer junto isso, mas essa outra coisa a gente não precisa fazer junto, tá bom? Tá bom, beleza. Chegou na prática, não, a gente precisa fazer tudo junto. Eu falei, mas a gente não combinou isso, né? Então o que acontece? Quando com um aperto de mãos você se empenha por um estranho e cai na armadilha das palavras que você mesmo disse, você é prisioneiro do que você falou. Quando sai da sua boca, quando você deu sua palavra, você é prisioneiro do que você falou, tá? E olha como ele complementa. Não se entregue ao sono, não procure descansar, livre-se como a gazela se livra do caçador. Ou seja, prometeu, tem que cumprir, velho. Prometeu, tem que cumprir.
Tem aquela massa, tem uma frase antiga que diz isso, como que é aquela coisa que nossos pais dizem? Vê se alguém lembra, é uma frase sobre isso aí. Como que é? Que tipo assim, da palavra, quando você promete a alguém, como que era? Você lembra, amor? Tem uma coisa que nossos avós sempre diziam, que é sobre quando você se compromete com alguma coisa, ou quando você dá a sua palavra. Ai, caraca. Eu não lembro, mas enfim. Nos negócios, quando você dá a sua palavra, você é escravo e refém disso. Você precisa entregar. Você precisa entregar. A não ser que ela fira algum princípio. Olha aqui, ó, o combinado não sai caro. Essa é uma delas. Né? Combinado não sai caro. Exatamente. A gente ouve isso toda hora. Só que na prática, às vezes a gente se sente tentado, né? A não fazer isso, né? Olha só, o investidor Zé falou, promessa é dívida. Palavra de homem não faz curva. É isso mesmo. É nessa linha. Então isso daqui faz parte da regra do jogo que está escrita no livro. E a regra do jogo é como um princípio. Por quê? Porque se eu fiz negócio uma vez com uma pessoa e a pessoa não cumpriu o prometido, eu posso até terminar esse negócio com a pessoa. Por quê? Porque mesmo que ela não cumpra a palavra dela, eu vou cumprir a minha. Mas eu não vou fazer negócio novamente com essa pessoa. Não vou. Tá? Não vou. Esse é o grande ponto. Tá? Então, sabe quando você pega e você tá com algum amigo e agora sai dos negócios e você chega e fala assim, vamos nos encontrar tal dia, vamos semana que vem? Vamos? Não, demorou, vamos. E aí chega no semana que vem e você prometeu e você não tá nem um pouco afim, mas você tem que ir. Já aconteceu já uma vez, no aniversário, aqui em casa, né? A gente fez uma coisa pequena, né? E não foi aqui em casa o aniversário, mas... entre eu e a Cá aqui, a gente fez um aniversário uma vez, e aí com poucas pessoas, geralmente a gente faz coisas com poucas pessoas assim, e aí eu lembro que a gente estava num pub, né? Posso falar isso? Pode. E a gente estava num pub, né? E aí a gente chamou muito poucas pessoas, e teve uma pessoa que não foi. Pá! Poxa, mas ela tinha combinado e não foi assim. E aí até tudo bem, pode ter tido um problema grande. Aí aconteceu foi no outro aniversário de novo, né? E aí teve o aniversário do outro ano. Prometeu e não foi de novo. O que acontece com isso? É uma pessoa que não cumpre palavra. E você não quer estar próximo de alguém assim. Porque quando você mais precisar dessa pessoa, ela não vai estar lá. Entende? Por isso que promessa é dívida, como vocês estão falando aqui. Por isso que essa frase é tão forte aqui. Se com aperto de mãos empenhou-se por um estranho que anda na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Não se entregue ao sono, não procure descansar, livre-se como a gazela se livra do caçador. A natureza do ser humano, ela busca uma coisa muito forte. Ela busca a segurança, tá? É isso que a gente busca. Então, quando a gente está optando por fazer alguma coisa, geralmente a gente busca segurança aqui. Aqui dentro a gente busca segurança. A gente quer sobreviver no final das contas, né? Como um instinto humano. Então, se eu posso fazer negócio com duas pessoas, e aqui eu posso ganhar um pouquinho mais, mas aqui eu tenho certeza, né, ou me sinto mais seguro, é aqui que eu vou, né? Porque aqui eu vou me sentir mais seguro e instintivamente, como que toma a decisão é meu subconsciente, é a emoção, não é a razão, né? Quem toma a decisão é a emoção, gente. Vocês precisam saber disso. Quando você vai comprar, o que toma a decisão é a emoção, né? Um dia, não sei se vai caber nesse desafio, eu posso desenhar aqui o subconsciente, inconsciente e o consciente, tá? Enfim. Mas o que toma a decisão é o nosso lado emocional, tá? Agora tem uma passagem interessante e só tem na versão NVI da Bíblia que, deixa eu tirar os comentários aqui. Tem uma coisa interessante que é o seguinte, só tem na versão NVI, porque eu estava discutindo com o Google, estava lendo uma outra versão, que é assim, ó, observe a formiga, preguiçoso. E aliás, o que vocês precisam saber? O capítulo 6, ele é muito, não é ousado a palavra, ele mexe com você, ele te chama de preguiçoso o tempo todo, com exclamação e tudo. Então ele fala assim, observe a formiga preguiçoso, né? Falando com a gente. Observe a formiga preguiçoso. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Pô, o que a gente tira disso daqui? O que a gente tira disso daqui é que, cara,
A gente não precisa de chefe, de líder, de outras pessoas para que a gente faça o que a gente deve fazer. Isso daí tem que vir de dentro. Tem que sempre vir de dentro, né? Então isso daqui é muito forte, porque a formiga ela faz assim, porque é a natureza dela, tá? Ela não precisa de nada ao redor, ela só faz, tá? E por que é importante? Porque lembra que quando eu olho para Senhor, né, Deus, esse tipo de coisa, você pode interpretar de várias formas, tá? E uma forma que eu interpreto e sempre funciona é a parte da natureza, ou seja, eu entendo isso como a natureza, como as regras do jogo, como os princípios da natureza. E a natureza ela é muito bela, ela é muito perfeita, né? E quando eu olho para, por exemplo, as formigas, elas fazem parte disso. Elas fazem parte disso, é assim que funciona. E quando a gente observa a natureza, a gente acaba captando princípios que a gente pode aplicar na nossa própria vida, tá? Na nossa própria vida. E é o que acontece com a formiga. Só que o que eu tiro disso também, que eu aprendi agora na prática com os negócios? Isso daí tem que sair de você, beleza? Mas, mesmo que isso daqui tenha que sair de você, não significa que se você tiver um time bom e uma liderança genuína, você não vai crescer mais, tá? Então isso daqui é muito importante. Eu vou ler de novo só para quem não pegou. Observe a formiga, seu preguiçoso. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Então aqui a gente está falando que tem que sair de dentro. Então não é eu te falar, é você que tem que fazer, cara. Não adianta eu falar tudo isso daqui, você capta o que está acontecendo aqui e você passa o seu dia continuando sendo o mesmo tonto. O mesmo tonto, a pessoa que vai ser preguiçosa, a pessoa que vai encher o saco de todo mundo, a pessoa que vai brigar com todo mundo, que vai disseminar o mal, que vai disseminar treta, que vai sair brigando por aí. Não adianta, entendeu? Não adianta. Tem que sair de dentro, você precisa querer mudar. Então, de alguma forma, eu estou plantando algumas sementes aqui, eu estou levando uma mensagem para você que pode te tocar, só que você precisa mudar. Você, não eu, é você, tá? E quando você muda, você precisa ser automotivado, você precisa ter autorresponsabilidade, precisa sair de dentro, né? Você sabe já o que você precisa fazer. Quanto mais eu estudo, mais eu percebo que a sabedoria tem a ver com isso. Com você, não é saber, é você aplicar o que você sabe, tá? Porque tudo que a gente falou até agora foram obviedades, né? Que se você parar para refletir, ou você ler e falar, faz sentido. Agora fazer que é o grande negócio aqui, tá? Você precisa fazer. Só que o que eu percebo também na história da formiga aqui, é que mesmo fazendo sentido, para o mundo de hoje, para os negócios, mesmo tendo saído de dentro, você com um bom time, você faz muito mais. Você com uma boa liderança, você faz muito mais. Então a formiga faz tudo, mas se ela tiver um líder, ela faz muito mais, trazendo para a nossa vida, tá? Então hoje, qual que é o problema? O problema é que às vezes a formiga, né, ela existe, então as pessoas são muito automotivadas, só que ela tem um chefe que atrapalha elas, que enche o saco, que só manda, que machuca, que não faz elas crescerem, que segura elas, que resiste. Então é quase que um embate. Ao invés do chefe jogar para cima, o chefe segura, tá? Então se você é a pessoa que está no topo, não seja esse chefe. Se você é a pessoa que não está no topo aqui, procure ou migre para os ambientes em que você tem esse tipo de suporte. Porque senão você vai ser um refém, um escravo da sua situação, e no futuro você vai olhar para trás e falar, caraca, eu não amei a repreensão, né? O que é repreensão? A repreensão é o seu próprio chefe te dizendo que esse não é o caminho. Porque se você está num ambiente que você não cresce e você faz tudo o que você tem que fazer, mas o problema é o seu chefe ou alguém na sua estrutura, você precisa mudar, porque a sua estrutura está te dizendo, você não vai crescer aqui, mas você continua dando cabeçada. Então você precisa entender que isso daqui é repreensão. E se você não aceitar isso, no futuro você vai olhar para trás e falar, caraca, eu devia ter amado a repreensão e respeitado a disciplina. Do que valeu tudo isso, tá? Beleza. E aí, olha como esse capítulo 6, ele é assim, agressivo, né? No bom sentido. Ele mexe com você. Ó, pessoal, todo mundo que compartilha, a nossa regra aqui é a seguinte, ó. Quando você clica no avião e você compartilha para 10 amigos, a cada 10 amigos você manda uma mãozinha aqui, tá bom? Então às vezes vocês veem umas mãozinhas assim no chat, são os primos e primas que estão compartilhando aqui, tá? Então, todo mundo que mandar uma mãozinha são 10 pessoas, cada mãozinha são 10, tá bom? E vamos compartilhar que ajuda muito a live a crescer aqui. Olha essa daqui, ó. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso?
Quando se levantará de seu sono, cochilando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante. Olha isso. Então, o negócio as pessoas, a Bíblia aqui, ela relaciona muito pobreza, não com falta de inteligência, não com falta de capacidade, não com contexto. Ela relaciona muito com preguiça. A pobreza, é doido isso, né, amor? A relação de pobreza na Bíblia, ela não está com inteligência, ela está com preguiça. Com preguiça. É assim que a Bíblia relaciona, tá? E faz sentido, cara. Então assim, o que gera pobreza? Preguiça. É claro, a gente vive num mundo desigual, no sentido de que tem gente que nasce com muito mais condição, tem gente que nasce sem condição, e aí é muito mais difícil para quem nasce sem condição. Para alguns, em alguns países, talvez seja quase impossível se você não tiver uma influência externa, tá? Mas, porque o negócio é sobreviver lá. Mas, aqui, a maioria de nós, tá? Eu sei que alguns menos, outros mais, tem como grande barreira a preguiça, tá? E se a barreira é a preguiça, só depende de uma pessoa, não é? Você vazar dessa, é isso. Então, olha só isso daqui. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, cochilando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, velho. Porque se você é preguiçoso, lembra, a preguiça ela é a raiz, ela é a semente, não é o fruto, né? O que a preguiça gera? E a preguiça é um pecado capital, inclusive, né? O que a preguiça gera? A preguiça vai gerar essa pobreza que vai vir como um assaltante. Por que assaltante? Porque o assaltante, olha só, eu fiquei chocado algumas vezes na minha vida, tá? Uma delas foi quando eu fazia faculdade, e aí eu vinha de longe, né? E era muito escuro a rua, eu fazia faculdade de noite. Então eu ia, trabalhava em Guarulhos, né? Eu demorava 2 horas para chegar lá, depois quase 2 horas para chegar na faculdade, aí depois da faculdade mais quase 1 hora e pouco para chegar em casa. E nessa época que eu ia para a faculdade, de noite, eu parava longe, eu ia de longe da faculdade. E aí eu estava andando uma vez, e assim, né, meninão, quantos anos devia ter? Devia ter 19 anos, 20 anos, sei lá. Cara, e aí veio uma moto do meu lado, assim, ó. Zum! Parou uma moto de noite, não tinha ninguém na rua. Zum! Parou na minha frente assim, o cara desceu da moto. O cara veio assim, pegou uma, não sei se, nem consegui ver se o cara tava com uma arma ou não. Sei que o cara pegou a mão assim, ó. Assim, ó, moleque, passa tudo, passa tudo. Caralho. Eu fiquei chocado. Aí eu fui, passei tudo pro cara. E ele falou, agora vaza e vai andando, não olha para trás. Gente, eu fui andando. Eu falei, cara, não atire, não faz nada, pelo amor de Deus. Fiquei pensando assim, ó. Eu andei, sei lá, uns 20 segundos assim, ó, com o maior medo da minha vida, do cara atirar, velho. Por que eu contei essa história? Porque isso foi um assaltante, não é? Isso foi um assaltante. E eu não esperava que isso viesse, né? Eu não esperava. Pô, tinha outra coisa na minha cabeça. Eu nem imagino que devia ter na minha cabeça. Devia ter tipo, vou estudar agora, que aula que eu vou ter, eu trabalho hoje, sei lá. E o assaltante veio, e me assaltou. Eu não esperava que ele viesse, não esperava. E como eu não esperava, esse é o conceito do assalto. Ainda bem que estou bem, graças a Deus. Mas esse é o conceito do assalto. Ele vem do nada. Então quando você é preguiçoso, do nada, a pobreza te assalta. Do nada. Esse que é o ponto. Esse que é o grande ponto. Por isso que eu falei isso, tá? Uma vez eu estava saindo de um jogo também há muito tempo atrás, era novo, estava com 2 amigos meus. Estava voltando do jogo, no estádio, há muito tempo. Estava na rua também, nós 3. Aí veio 2 moleques, assaltaram a gente. Pegaram tudo também. Cara, foi chocante. Se assaltaram é uma das coisas mais desesperadoras que existe, porque você se sente impotente. No nível de não saber o que pode acontecer. E você vira de fato um torcedor ali. Você não pode cometer cagada, tem que jogar conforme a regra do jogo, aceitar um monte de injustiça. E isso daqui é a consequência
em termos de pobreza, quando você é preguiçoso. Tá? Então, se você é preguiçoso, é isso que vai aparecer na sua vida. É isso que você está plantando na sua vida. Se você é uma pessoa que não consegue acordar 5 horas da manhã para fazer um negócio que vai te fazer crescer, você é preguiçoso, velho. A não ser que, obviamente, claro, aí eu tô tirando daqui, desse bolo, as pessoas que, sei lá, tem que dormir meia-noite, 1 da manhã, porque tem algum outro compromisso, trabalho de noite, sei lá. Aí tudo bem, eu não tô falando com vocês, tá? Mas aí para vocês se aplica outras coisas, né? Para quem pode dormir, se aplica acordar 5, mas quem dorme tarde tem várias outras coisas também, tá? Hoje não tem como você fazer mais um. Não, eu vou fazer com os primos aqui. Deixa que eu faço aqui, entendeu? Então, deixa eu perguntar uma coisa para vocês até antes de eu continuar aqui, enquanto eu faço meu cafezinho. Vocês... Quem é que já foi assaltado no Brasil? Só para eu saber. Quem já passou por algo semelhante assim? Porque, cara, se você é preguiçoso, assim, a gente... O que eu mais percebo é que são obviedades o que a gente precisa fazer, cara. São obviedades o que a gente precisa fazer. Por isso que, para mim, sabedoria, ela tem a ver com duas coisas, né? Você tem uma coisa mais divina da sabedoria e uma coisa mais, sei lá, cética, né? Sob a ótica mais cética, a sabedoria para mim é só você aplicar o conhecimento, entendeu? Só que o só não é tão só, né? Porque, cara, é muito difícil, né? Você pegar e você ter que acordar e fazer exercício, você acordar e estudar, você chegar no trabalho e aplicar tudo, você chegar alguém te tratar mal e você devolver tratando ela bem, né? É muito difícil fazer essas coisas. Eu entendo, mas é por isso que isso é sabedoria, né? É muito difícil alguém te xingar na rede social e você não xingar de volta, né? É muito difícil alguém te julgar pelo que você está fazendo. Eu sei que tem muitos de vocês que estão acordando cedo aqui e estão sendo julgados, eu sei disso. Eu sei, eu fui julgado. Eu conheço muita gente que foi julgado. É muito fácil a gente pegar e se reprimir pela sociedade, né? Mas isso não é sabedoria. Sabedoria é você fazer o que você sabe que deve ser feito, sob a ótica cética. Sob a ótica divina, ó, fiz meu cafezinho aqui. Sob a ótica divina é outra coisa, tá? Mas enfim, vamos lá. Então vou seguir aqui, tá? Uma pena, todo mundo já foi assaltado aí, entendo vocês. Conheço gente que foi sequestrado também. Mas acho que o maior assalto de todos é aquele que você comete contra você mesmo, né? Peraí. Que é quando você rouba a sua felicidade futura, né? Seu dinheiro futuro. Porque, mano, se você gasta o dinheiro que você não pode hoje, você está roubando o dinheiro do seu eu do futuro, né? Quando a gente fala de guardar dinheiro para o futuro, eu vejo que quando você abre mão de gastar hoje, você está dando dinheiro para o seu eu do futuro, né? Quando você guarda dinheiro hoje, você está guardando dinheiro para o seu eu do futuro, para a sua família do futuro. Quando você cuida da sua saúde hoje, você está dando saúde para o seu eu do futuro. Se você arrepia com a sua saúde hoje, você está roubando a sua saúde, matando o seu eu do futuro, de certa forma, né? Então é um pouco assim que eu vejo, tá? Então o que eu anotei aqui? Ó? O sucesso não aceita preguiça. A preguiça é uma coisa que afeta a sua vida como um todo, tá? Então ela não termina quando você levanta da cama. Ela te persegue durante todo dia, todo dia. Quem tem preguiça e quem quer fazer as coisas pela metade vai ser pobre financeiramente. E o problema é, mas eu tenho dinheiro. Não, mas se você tem dinheiro e você é preguiçoso, você vai ser assaltado, metaforicamente, em algum momento. É questão de tempo, tá? Deixa eu tirar aqui os comentários. O Hugo puxou um número aqui, olha que interessante. No YouTube, tem mais de 4 milhões de pesquisas mensais envolvendo dinheiro fácil. Olha isso, você sabia disso, mano? 4 milhões de pesquisas. 4 milhões de pesquisas. Aliás, a K, você tá fazendo o resumo aí, amor? Tá? Depois, sigam a K, ela posta o resumo todo dia aqui da live, tá? Ela tá anotando lá, enquanto esses daqui ficam arrepiando. Tá bom? Vamos lá. Agora vem a parte mais chocante da live, tá bom? Vamos lá, a parte mais chocante da live agora. Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que Ele detesta. E Ele lista todas as coisas aqui, gente. E eu vou uma a uma com vocês. Primeiro, Ele lista aqui, ó, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras e discórdia, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Você pode encarar isso aqui de várias formas.
tá? Várias formas. Aqui é uma lição de vida, né? E se você fere um princípio de vida, na verdade você está cometendo um ato contra você mesmo, porque isso vai voltar para você. Não é sob uma ótica de energia, é sob uma ótica racional mesmo. Por exemplo, se você é arrogante, o que vai acontecer? Pô, se você é arrogante, a Cá tem um radar para arrogância absurdo. Ela olha para alguém que é arrogante. O que é um olhar altivo? Olhar altivo é meio de cima, né? Então, sabe aquela pessoa que fica assim, ó? Tá, beleza. O que mais? Não, eu já sei. Isso aqui é um olhar altivo, entendeu? A pessoa é desumilde e arrogante. Então, aqui são aquelas pessoas que aos olhos delas, né? Aos olhos delas, elas estão acima de tudo e de todos. De tudo e de todos. Sabem mais que todo mundo. Fazem mais que todo mundo. Mas quando a gente só enxerga a gente mesmo, o que acontece? A gente se torna cego porque a gente acha que o mundo é escuro. Por que a gente acha que o mundo é escuro? Qual que é essa pegada do mundo é escuro? É porque se a gente é arrogante, a gente só consegue enxergar a gente mesmo, a gente acha que o mundo é escuro. Ou seja, ninguém está vendo também. Né? Essa é uma metáfora para... se eu acho que o mundo é escuro, todo mundo acha, ninguém está vendo. Só que aqui é um grande erro que a gente comete, porque a gente acha que o mundo é escuro. Ao invés de entender que a gente não consegue ver, mas muitos outros conseguem. Então, quando você tem um olhar altivo, você fere vários princípios. Então, você não pode ter esse olhar altivo, porque senão você, por exemplo, já cai no filtro da humildade. Você tem um olhar altivo, você não é humilde. Se você não é humilde, você não consegue aprender coisas. Então, você pode ter quanto dinheiro for, você pode ser quem for na estrutura, na organização. Se você for essa pessoa, você vai ter volta. Isso aqui não precisa vir necessariamente... As pessoas acham que sempre vai vir com dinheiro, né? Tipo, se eu estou desumilde, eu vou perder dinheiro, vou ficar pobre. Não necessariamente. Pode de outras formas. Essa pessoa pode perder o amor inteiro da família, por exemplo. Ela pode não ser amada por mais ninguém. Ela pode ser odiada por todo mundo. E só vai ter pessoas que gostam dela, aquelas que têm algum interesse nela. E ela nutre outras coisas. Então, olhar altivo é uma coisa péssima. A gente não pode ter isso. Especialmente nos negócios. Se eu chego numa reunião, assim, como eu lido muito com influências digitais, gente famosa, nesse meio tem muita gente que tem, né, um olhar altivo. Porque a maioria dessas pessoas são algumas pessoas que cresceram muito rápido, não deu tempo de elas formarem uma mentalidade aqui, e aí imagina a dificuldade. Imagina o Justin Bieber, deve ser muito difícil para o Justin Bieber, no sentido de a pessoa falar, é difícil, o cara é bilionário, não sei o que lá. Não, claro, tem esse lado, mas eu tô falando, o moleque de repente com 15 anos de idade não podia andar na rua, entendeu? É um cara que tem tanto poder sem controle, que é como se o cara tivesse, imagina, você não tem carteira de motorista, e aí você tem o carro mais potente do mundo na sua vida e você precisa dirigir. Cara, é difícil não bater, entendeu? É muito difícil. Então, quando você tem olhar altivo, você comete um monte de cagada. Toma muito cuidado. Tanto se você tiver, quanto se você conhecer ou andar próximo das pessoas que têm. Porque isso daqui vai jogar contra você. Segundo princípio que não pode ser ferido, tá? Que é o que o Senhor odeia. Eu leio o Senhor como a natureza. A natureza odeia que você fira esse princípio, porque como ele é um princípio da natureza, não pode ser ferido, né? Língua mentirosa. Olha só, a língua mentirosa. A língua mentirosa é um princípio de honra. Quem mente para tudo e para todos, troca a sua honra por dinheiro barato, por influência ilusória ou poder temporário. Tá? E quem não tem integridade a zelar e nem honra, vira uma eterna vítima das consequências. E as consequências são sempre negativas. Nunca vão ser positivas. Elas só serão positivas em uma situação, no curto prazo. Porque quando a gente opta por fazer uma coisa dessa, é para ter algum ganho imediato, né? Então, quando você comete algum ato adúltero, isso é bom, é muito bom, no curto prazo. No longo prazo vai jogar contra você. Quando você... Mas de novo, falando sem propriedade, né? Falando de negócio. Se você pega e opta por fazer um esquema ilícito com o seu dinheiro, você vai ganhar dinheiro no curto prazo, é claro. Mas a gente assistiu um filme chamado Cães de Guerra, né? No Netflix, esse final de semana. O Cães de Guerra é um filme muito interessante sobre... assim, o governo ele faz algumas compras, né? E a sociedade, e aí tem umas licitações, as pessoas podem vender, empresas podem vender para o governo, né? Só que no caso eram compras só de armas, né? Armas, balas, granadas, coisas assim para guerra, né? E aí eles começaram a vender, começaram a ganhar um dinheirinho.
se corromperam, foram ficando gananciosos e eles quebraram vários desses princípios. Um deles é a língua mentirosa. E aí, não vou falar o final, mas eles feriram. Aí vocês olham o que aconteceu no final, porque é uma história real, né? Então veja se tem alguma relação com o que a gente está falando. Vocês conhecem alguém, gente? Ó, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês conhecem alguém que tem olhos altivos e língua mentirosa ao redor de vocês? Vocês conhecem? Porque se vocês conhecem, toma cuidado, tá? Especialmente a língua mentirosa aqui, essa pessoa, se ela tem língua mentirosa perto de você para com outras pessoas, ela vai ter com você também quando não estiver com você, tá? Toma cuidado. Ela é a pessoa que ela só quer que ela cresça. E quando ela só quer que ela cresça, ela pode destruir o ambiente, tá? Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Aqui a gente tem algumas interpretações, né? Mãos que derramam sangue inocente. Olha que interessante o Luciano falou. Quem fala a verdade não precisa nem lembrar do que falou. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu já tive momentos da minha vida que eu fiz esse princípio. Nunca foi bom. E o pior, sabe o que foi? Era você aqui dentro, mal com você mesmo e se preocupando com, puta, eu não posso ir contra aquilo que eu já falei. Cara, isso aqui é a pior coisa. Te faz dormir mal. Eu já tive esse momento, tá? Hoje eu me esforço para tudo que eu falo ser o mais verdadeiro possível, por mais que isso aqui me machuque, né? Porque eu sei que eu não preciso ficar me preocupando com esse tipo de coisa. E o terceiro ponto, que é mãos que derramam sangue inocente, aí você pode ir para o sentido literal de, cara, matar pessoas, de machucar pessoas, você pode ir para isso. Mas eu acho que tem um outro princípio também. Na internet, eu vejo que tem muita gente que ganha dinheiro legítimo, tem muita gente, até no mundo de trading, por exemplo. No mundo de trades, tem muita gente que ganha dinheiro legítimo, ajudando as pessoas, ensinando as pessoas, mas tem gente que não. Tem gente que abusa disso. Tem gente que abusa e vende algo que é inacontecível, não sei nem se existe essa palavra, algo que não vai acontecer, que é impossível de acontecer, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daqui. Só um minutinho, peraí. Tá? Só que no mercado financeiro tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado, tá? Porque derramar sangue inocente para mim é você vender a ganância para alguém que não está preparado para entender e discernir sobre o que faz sentido ou não no mercado financeiro. Então quando você fala assim, ó, tira tudo que você tem aí na poupança ou na renda fixa, tudo, e coloca aqui que você vai ficar rico, cara, isso aqui é muito perigoso. É muito perigoso, tá? Para mim isso é derramar sangue inocente também, não no sentido literal, tá? Toma cuidado com isso. Peraí. Pessoal, clica todo mundo no coraçãozinho várias vezes aqui, ó, pro Instagram curtir a nossa live. Quarto ponto, coração que traça planos perversos, tá? Por que coração, né? Porque o coração é aquele negócio que eu digo que você é e não você está. Então, o pessoal confunde ser rico com ter dinheiro. Ser rico produz dinheiro. Ter dinheiro não te torna rico. Então as pessoas confundem. Se eu tenho vários bens, tenho muita grana aqui, pô, eu só tenho dinheiro, eu não sou rico. Significa que se eu quebrar, eu não vou produzir mais. E quando a gente fala que o coração que traça planos perversos, eu estou falando aqui que é quando você é essa pessoa má. Isso aqui é péssimo para você, tá? Isso aqui é péssimo para você. E aí, no quinto, ele fala os pés que se apressam em fazer o mal. Então, isso aqui é um princípio da injustiça. Se você alimenta as injustiças, você nunca pode esquecer de que o tempo é a balança da justiça. Então, se você alimenta a injustiça, lembre-se que o tempo é a balança da justiça. Com o passar do tempo, a gente vê quem é quem. A gente vê se aquilo que sempre foi pregado é verdade ou não. A gente vê se você cuidou bem de um livro ou não. Daqui a vários anos a gente vai ver se eu cuidei bem desse livro ou não. Porque o tempo é a balança da justiça. Hoje ele é novo. Então é fácil de mostrar que ele é novo. Daqui a 30 anos eu vou ver se eu cuidei bem dele. Entende? Porque o tempo é a balança da justiça. Então se você alimenta a injustiça, você não pode esquecer que com o tempo você vai colher o que você planta. O tempo trata de dar sangue novo aos justos, enquanto suga cada gota dos injustos. Olha que louco. E aqui a gente está trabalhando três partes diferentes da injustiça. Você tem aquele que comete a injustiça,
que é o que eu falei, que é o princípio 3. Mãos que derramam sangue inocente. Você tem aquele que planeja injustiça, que é o coração que traça planos perversos. E você tem aquele que procura fazer a injustiça, tá? Que é os pés que se apressam em fazer o mal. Toma cuidado com essas 3 coisas aqui, né? O que está escrito aqui é que o Senhor detesta isso. Então na pirâmide financeira tem sempre aqueles que trazem os inocentes. Olha isso. Tem aqueles que trazem os inocentes. Então geralmente inocentes que no meio viram perversos. Você tem aqueles que planejam isso daí, que estão lá no topo da pirâmide planejando. E você tem aqueles que correm atrás, velho. Nossa, chocante, né? 6ª coisa que o Senhor odeia: testemunha falsa que espalha mentiras e discórdia. Mentiras e discórdia. Princípio do ambiente, tá? Para mim isso aqui tem a ver com o ambiente. Eu estou falando do capítulo 6. Aliás, segura um pouquinho, gente, que no final aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês, para pensar se eu começo a postar isso no Telegram ou não, tá? Segura todo mundo comigo aqui. Então, a testemunha ela não é o assaltante e nem a vítima, mas é aquele que viu as coisas acontecerem. Eu acho que no nosso mundo hoje, eu vejo pelos filmes a gente romantizando muito uma coisa, e eu não sei se eu compactuo com isso. Estou refletindo, não sei se eu compactuo muito com isso, que é o seguinte. Por exemplo, eu vi um crime sendo cometido, mas eu não posso entregar, sabe? Eu não posso entregar. E aí quando eu não entrego, eu sou visto pela sociedade, geralmente como um cara... como posso dizer, amor? Um cara de honra, é isso? Tipo, eu sou um cara de honra, porque eu não entreguei ali. Caraca, mas a pessoa matou o outro lá, fez coisa... Não, mas eu não entreguei, eu não entrego as pessoas e tal. Caraca, mas será que isso daqui é realmente algo a ser honrado? Ou não? Porque tem uma cagada acontecendo, pessoas se ferindo, problemas acontecendo, entendeu? Então, é uma coisa que eu não sei se eu compacto muito não, tá? Então, apesar de a pessoa não fazer nada, ela é testemunha do mal, e quando você é testemunha do mal, e você aceita isso, você acaba sucumbindo a ele. Então, tem uma coisa que é importante, a gente acha que para conhecer alguém, a gente precisa estar muito tempo com essa pessoa, né? Não é assim que a gente conhece alguém. O Taleb, ele fala uma coisa interessante. Você quer conhecer uma pessoa, você vai conhecer essa pessoa não com o tempo de convivência com ela, mas nos extremos. Então, por exemplo, você trabalha com uma pessoa há 5 anos, tá? Há 5 anos. E aí, há 5 anos, você convive todo dia com essa pessoa. Você acha que você conhece ela? Talvez não. Sabe quando você vai conhecer essa pessoa? Você vai conhecer essa pessoa quando você passar por um momento de estresse com essa pessoa. Então, por exemplo, a gente tem uma pessoa que sempre foi muito amiga nossa, tá? Sempre foi muito amiga nossa aqui. E a gente teve um momento de estresse na nossa família. Quando a gente teve esse momento de estresse, essa pessoa, ela foi assim, de um tratamento, uma falta de educação, uma briga, ficou agressiva, absurdamente, falou, caraca, eu nunca vi esse lado dela. Geralmente é uma coisa pequena, né? É um momento pequeno. E aí a gente, nossa, aí rolou uma briga, depois disso, rolou desculpas, e aí o que geralmente a pessoa faz? Ela fala, putz, desculpa, eu perdi a cabeça, eu não sou assim, você me conhece há tanto tempo, você sabe que eu nunca fui assim e tal. E aí a gente acha, não, realmente, isso aqui foi o momento que ela saiu do eixo. Ela não é assim, ela é o tempo, ela é o que ela mostra ser no maior tempo de convivência que a gente tem. Mas não, aqui é onde ela se esforça para ser. A gente conhece essa pessoa nos momentos de estresse, é aí que a gente conhece ela de verdade. Tá? Então, se você quer conhecer alguém, é nos momentos de estresse. Então, eu já passei por momentos de estresse. E vocês já viram publicamente eu passando por momentos de estresse. É o como eu reajo nos momentos de estresse que mostra quem eu sou de verdade. Tá? Não quando eu estou gravando um vídeo no YouTube. É nos momentos de estresse. É quando dá problema. Quer conhecer alguém? É nos momentos de estresse. E julgue essa pessoa por como ela agiu nesse momento de estresse. E não nos outros 99% do tempo. Tá? E aí a coisa que ele mais odeia, eu tenho que refletir um pouco mais nisso talvez ainda, que é aquele que provoca discórdia entre irmãos. Aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Gente, deixa eu deixar bem claro uma coisa aqui. Eu estou fazendo essas lives aqui de manhã porque eu quero e porque isso aqui vai agregar muito para todo mundo que está assistindo aqui. Eu não tô fazendo nenhuma obrigação aqui. Não é nenhuma obrigação, ninguém está me pagando para fazer isso, tá?
Então, quando você manda uma mensagem falando tira os comentários em caps lock, como se estivesse brigando ou eu brigando, reflita sobre isso, gente. Se você estivesse na minha frente, você iria gritar em caps lock, tira os comentários? Ou você ia falar, primo, será que tem como tirar os comentários aqui que fica um pouco melhor pra gente ver? O que você acha? Reflita sobre isso. Tá bom? Enfim, eu tiro e coloco os comentários, acho que é legal explicar para vocês, eu tiro e coloco em alguns momentos importantes. Eu preciso dos comentários em alguns momentos para sentir a vibe de vocês, como vocês estão, e às vezes eu tiro para vocês darem um foco maior, tá? Então eu faço isso daqui, vou e volto, porque é importante para o conceito da live. Senão, eu deixo um vídeo gravado aqui, tiro os comentários, nem acordo e deixo o vídeo aí para vocês, entendeu? Então não é assim que funciona, a gente precisa disso, tá bom? Mas deixa eu tirar os comentários agora e já eu volto aqui. Tá, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Cara, isso daqui eu tava falando com o Dave um dia desse, ele falou que isso daqui é a coisa mais abominante de todas, né? Que é um conceito de você jogar pessoas umas contra as outras que são irmãos, entendeu? Pessoas da mesma família. Isso daqui é inadmissível, assim, inadmissível. Então, é um princípio importante. Então, veja só recapitulando aqui. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Então, a gente falou olhos altivos, que é o princípio da desumildade, é arrogância, você olhar de cima. É a língua mentirosa, é você ferir o princípio de honra. São as mãos que derramam sangue inocente, não precisa ser matando pessoas, podem ser trazendo pessoas para a pirâmide, trazendo pessoas para a ganância, para o lado negro da força, digamos assim. Coração que traça planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal. Toda a pirâmide é composta dessas 3 figuras. Você tem o que comete injustiça, que é as mãos que derramam sangue. Você tem o que planeja e aquele que procura. 6º ponto, testemunha falsa que espalha mentiras e discórdia. Olha que doido. E o 7º, aquele que provoca discórdia entre irmãos, tá? Essas são as 7 coisas. Por que isso é tão importante? Porque se você ferir esses princípios aqui, você já era, velho. Vai voltar para você. Vai voltar para você, tá? O que eu quero que vocês façam? Ontem eu dei uma tarefa para quem estava na live, que era de você criar um grupo no WhatsApp com poucas pessoas. Não é para sair pondo muita pessoa. Com poucas, eu já aprendi que muita pessoa vai te atrapalhar, tá? Com poucas pessoas, tipo 2, 3 pessoas ali, que tenham 2 objetivos em comum. Primeiro, que tenham harmonia, que conversem em harmonia, do tipo, eu discordo disso que o Thiago falou, mas isso e tal, trocar uma ideia, não é, que babaca! Não, é harmonia. Onde não tem harmonia, não tem aprendizado, não tem crescimento, tá? E segundo, que queiram crescer. Eu pedi ontem para a galera criar um grupo e fazer isso daqui. Aí colocar lá o nome do grupo de provérbios, ou estudo do primo, live do primo, alguma coisa assim. Por quê? Para vocês compartilharem aprendizado lá. Porque eu tenho um grande privilégio. Quando eu falo aqui para vocês, eu tenho um grande privilégio. É o privilégio de eu poder ensinar, e quando eu ensino eu aprendo muito mais. Eu solidifico as coisas aqui dentro. Eu quero que vocês também possam fazer isso. Então, quando você tem esse grupo, eu quero que termine a live, que você mande um grande insight. Não precisa ser vários, é um grande insight. Qual foi o grande insight que você teve de hoje e que foi importante para você? E o porquê foi importante para você e como pode ser importante para quem está no grupo? Só isso, um insight, só isso. E eu quero que um puxe o outro, porque vai ter aquele dia que você vai estar meio pior e aí vai ter uma pessoa para te puxar, né? Se você cair e não tiver ninguém com você, não vai ter ninguém para te levantar, beleza? Outra coisa também, estou imprimindo aqui todos os mapas mentais. Aí, Raquel, vamos esperar o mapa de hoje? Se você puder mandar o mapa de hoje já atualizado. Olha o Togurão aí na área. Louco esse boneco que você tem usado, hein, Toguro? Tá bom? Hoje a gente vai sortear o seguinte, olha que legal, ó. Hoje são 2 coisas diferentes, ó. Vai ser isso daqui, ó. Vai ter 1 ano de assinatura do Kinvo, que é a ferramenta que eu uso para consolidar a carteira, e 1 ano de assinatura da Rico Mais. E eu vou pedir para o Kaique também mandar um livro surpresa para vocês, tá bom? Vai ser sorteado hoje, meio-dia, no Instagram do Primo.rico. Para você participar, é só você na frase do dia marcar 2 pessoas. Vocês podem marcar 2 pessoas quantas vezes vocês quiserem, mas tem que ser pessoas diferentes, tá bom? Qual que é o meu intuito disso, gente? Sendo muito sincero, são 2. Primeiro, eu quero trazer mais gente para a live, tá? Isso é importante para a gente manter esses 31 dias. E segundo, eu quero que mais pessoas possam receber esse conteúdo que eu estou produzindo aqui para vocês, tá bom? Esses são meus 2 intuitos, beleza?
Gente, a pergunta que eu quero fazer, ó, fica aqui, me responde o que eu vou... me responde na postagem, acho que vai ficar mais fácil de eu acompanhar. Eu vou fazer uma pergunta agora, eu quero que vocês respondam na postagem, tá bom? A pergunta é a seguinte, eu tô pensando em, por exemplo, hoje, tá? A gente falou aqui do capítulo 6, certo? O capítulo 6 é mais ou menos daqui, ó. Foi daqui, aqui, né? E aqui, certo? Se eu ler tudo isso daqui e gravar em áudio, dá de 3 a 4 minutos. Dá de 3 a 4 minutos. E aí o que eu penso é, será que eu devo gravar um áudio e mandar no Telegram? Né? Deixa eu tirar aqui, ó. Será que eu devo gravar um áudio e mandar no Telegram para vocês na noite anterior do desafio? Por exemplo, hoje a gente está falando do capítulo 6. Será que ontem de noite eu deveria ter mandado um áudio para vocês lendo isso daqui? Para vocês poderem ouvir de manhã assim que vocês acordam, para se prepararem para a live? Que dá uns 3, 4 minutinhos de áudio. Mas reflitam bem, se isso daqui vai fazer sentido para vocês ou não. E aí na postagem de hoje, marca essas duas pessoas e comenta se vocês acham também que eu devo gravar esse áudio ou não. Se vocês acham que isso daqui agregaria ou não. E é claro que a teoria é, quanto mais conteúdo melhor. Mas não é assim, pensa se faz sentido pro processo de aprendizado de nós como um todo, tá bom? Gente, tamo junto, vou postar agora a frase do dia. Muito obrigado para sempre quem compartilha a frase, quem põe nos stories, quem tira print aqui da gente e põe nos stories, sei lá, chama a galera para participar da live. Eu e meu time ficamos muito felizes e hoje, mais tarde, sai o mapa mental do dia, tá bom? Grande abraço, amor, dá tchau aqui pra galera. Beijo, gente, bom dia. E você aqui não vai dar tchau? Capotou. Tchau.